Paz do Senhor a todos, irmãos. Glória a Deus. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo na Palavra de Deus. Hoje a gente vai estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Amém? Eu estou muito alegre aqui. Que Deus venha abençoar a todos nesse dia. Vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Trata dos seguintes assuntos. Sobre julgar o próximo. Segundo, perseverar na oração. Terceiro, a porta estreita e a porta larga. Quarto, cuidado com os falsos profetas. Quinto e último lugar, a parábola, conhecidíssima da rocha e da areia. Amém? Vamos lá começar nessa manhã. Pegue papel, caneta, estude junto com a gente aí. Espero que os irmãos estejam gostando do estudo, que esteja sendo proveitoso para cada um. Amém? Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 1, diz assim: sobre julgar ao próximo. Do verso 1 ao verso 6, vai falar a respeito desse assunto. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Verso 2: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. 3: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? 4: ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Verso 5: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. 6: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem, e aqueles, voltando-se, vos despedacem. Bom, verso 1 ao verso 6 vai tratar do seguinte assunto, a respeito de julgar ao próximo. E a palavra de Deus nos ensina, dizendo que para nós não julgarmos, a instrução é para que nós não venhamos julgar os nossos irmãos. E diz aqui: porque com o juízo, quer dizer, a mesma medida, que a gente usar, a mesma forma que a gente usar para julgar os nossos irmãos, dessa mesma forma nós seremos também julgados. Verso 1 e verso 2, quer dizer, a mesma forma que a gente julgar os nossos irmãos, nós também haveremos de ser julgados. Pastor, me explica isso melhor, vou explicar para vocês. Vamos lá? Quando a Bíblia fala no verso 1 e no verso 2 a respeito de julgar, é muito importante a gente entender isso. O julgamento, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos ensina, que a Bíblia nos fala e nos orienta aqui, é um julgamento imparcial. É um julgamento onde a pessoa apenas tem a intenção, de ficar falando da vida do outro. De ficar, divulgando, propagando o problema do outro. Olha, você viu fulano ou fulana? Você viu, o Joaquim ou a Maria? Você viu o José e o João, a vida dele, como é que tá? Comentário, de forma imparcial. Fala por falar. Porque lá em João, no capítulo 7, no verso 24, olha o que a Bíblia vai dizer pra gente. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Outra, Moisés também, ele era um legislador. Moisés, ele julgava a causa do povo. Entende? Então, quando fala a respeito de julgar, a gente só deve, se envolver na causa de alguém, primeiro, quando alguém chama a gente.
Segundo, quando alguém pergunta, quando alguém pede alguma orientação para a gente. Do contrário, nós não temos nada a ver com isso. Do contrário, nós não temos que nos envolver. Ok? Quando ela fala de julgar, é imparcialidade, ou seja, no momento que alguém pede a nossa ajuda, pede a nossa orientação, a gente vai julgar ou orientar com parcialidade. O que é parcialidade? Quer dizer, nós tomaremos o partido, a causa dessa pessoa, para quê? Para a gente orientar ela. É isso, ok? Verso 1 e verso 2. A partir do verso 3, ele diz assim: por que tu reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Verso 4. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Aí diz no verso 5, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Verso 3, 4 e 5. Qual é o significado, qual é a ideia aqui que a Bíblia nos passa, o ensinamento? Que tem muitas pessoas que querem corrigir a vida do outro, mas ela não corrige nem a dela mesma. Pessoas que querem corrigir a vida do outro, fala assim, em outras palavras aqui, o que Jesus está dizendo? A pessoa fala assim, peraí, deixa eu corrigir, eu sei o que está de errado na tua vida, deixa eu corrigir a tua vida. Mas aí Jesus está dizendo, a pessoa diz isso e ela não corrige nem a vida dela mesma. E Jesus fala no verso 5, hipócrita. Quer dizer, você não é com essas palavras, né? A gente vê aqui, mas é dessa forma, é nesse sentido que eu estou falando. Hipócrita, você não corrige nem a sua vida, como é que você quer corrigir a do outro? Hã? Você não corrige nem a sua, quer dizer, hipocrisia. Irmãos, hipocrisia será hipocrisia da nossa parte quando a gente quer corrigir a vida das pessoas sem corrigir primeiro a nossa. Quando a gente quer ficar, às vezes, olhando, sabe? Olhando o que está de errado, sabe? O que está de errado na vida dos outros. Não, primeiro a gente tem que corrigir a nossa. Primeiro nós precisamos corrigir a nossa. Irmãos, se algumas pessoas olhassem para a vida deles mesmos, sabe? Com esse olhar analítico, com esse olhar, assim, julgador. Se essa pessoa olhasse para a vida dela mesma, tanto que ela olha para as outras, a vida dela seria outra. E o mundo, meu irmão, seria outro. Sabe? E a igreja seria outra, né? E a igreja seria outra, porque existem muitas pessoas, né, que tá dentro da igreja muitas vezes e fica, sabe? É juiz da vida dos outros, mas não é juiz da vida dele mesmo. Amém? É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. No verso 6, diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem e aqueles voltando vos despedacem. Verso 6. Qual é o ensinamento que nós tiramos aqui? Quando a palavra diz não deis aos cães as coisas santas, o que significa? Significa que muitos irmãos, pessoas que estão na igreja, né? Quando eu falo igreja, né, não é necessariamente uma igreja, são nas igrejas, ok? Nas igrejas, pessoas que estão nas igrejas, elas pedem ajuda, elas abrem a intimidade da vida delas, sabe? Coisas íntimas da vida delas, para pedir conselho para as pessoas que estão no mundo, para os ímpios. Vou repetir. Pessoas que estão na igreja, pessoas que são cristãs e abrem a intimidade da sua vida para pedir conselho a pessoas que estão no mundo. Para pedir conselho de pessoas que estão no mundo. E a Bíblia diz que no momento que uma pessoa faz isso, ela está dando aos cães coisas santas. E ela está dando aos porcos as vossas pérolas. E a Bíblia nos orienta para nós não fazermos isso. Amém? Verso 7. A partir do verso 7 nós vamos entrar
a respeito de oração. Tem por título na minha Bíblia, perseverar na oração. Verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Verso 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão e seu filho, lhe dará uma pedra? Verso 10. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, a Bíblia vai nos ensinar aqui a respeito da perseverança em oração. Como nós falamos ontem, o Senhor Jesus nos ensina que o propósito, né, a prioridade da oração é buscar intimidade com Deus. O que é a intimidade? Buscar conhecer a vontade de Deus. Buscar conhecer a Deus. Essa é a prioridade da oração. E aqui ele nos ensina também a perseverar no nosso propósito, no nosso objetivo, aquilo que a gente deseja alcançar da parte do Senhor. Alcançar da parte do Senhor. Ele nos ensina aqui, do verso 7 ao verso 11, a perseverar na oração. E ele vai falar um pouco aqui a respeito da natureza do ser humano. Dizendo, se vós, né, ele fala para o ser humano, sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Quer dizer, no momento certo, o Senhor, ele nos entrega, ele nos abençoa. No momento certo, o Senhor nos abençoa. Se nós continuarmos perseverante nas nossas orações. Queridos, deixa eu te falar uma coisa rapidamente, irmãos. A vida cristã, ela não pode ser medida por resultado. As coisas no mundo, tem uma frase no mundo aí que é bem conhecida, que as pessoas falam assim, você vale o que você tem, quer dizer, você vale os seus resultados. É assim que o mundo pensa. Essa é a mentalidade do mundo. Você vale o que você tem, ou seja, você vale só pelos seus resultados. Mas a vida com Cristo não. A vida com Cristo não é assim, ela não é feita de resultados. Muito embora a gente precise, né, manifestar a nossa fé, mas ela não é medida por resultados. Como, pastor, por resultados? Exemplo, não é a partir dos meus resultados que eu preciso que a minha fé, eu tenho que ter mais fé ou menos fé. Não, não é por isso. Não é por isso, sabe? Não é medido por uma vida de resultados. Não funciona dessa forma, né? Com Jesus não funciona dessa forma. Com Jesus é busca de intimidade, é busca de conhecer a sua vontade, né? Para depois assim o Senhor agir sobre as nossas vidas, nos abençoando, mas tudo isso é no momento certo, no momento dele, né? Tá Isso aí é segundo a sua vontade, não a nossa. Amém? Verso 12 diz assim: portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aqui tem um princípio muito importante para nós. Muito importante para a gente. Qual é esse princípio, pastor? O princípio de nós fazermos, né, de toda mudança, de toda transformação que a gente quer que aconteça na nossa vida, ela ter início pela gente. Tudo aquilo que a gente deseja mudar de melhor nas nossas vidas, tudo aquilo que a gente deseja que prospere, que venha progredir, essa mudança ela tem que acontecer a partir da gente mesmo. E o Senhor Jesus ele mostra que ele não especifica. Por que ele não especifica? Porque isso serve para tudo.
para todos os níveis de relacionamento. Seja ele, né, conjugal, seja ele entre na família, entre pai e filho, mãe e filha, né, seja entre amizade, em todo nível, né, que a gente queira que a nossa vida seja transformada, seja mudada, essa mudança ela tem início na gente. Amém? Verso 13 e o 14 vai falar a respeito da porta estreita e da porta larga. Vamos lá, bem conhecido. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, muitos são os que entram por ela. Verso 14: porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Qual é o significado que isso tem? Qual é o ensinamento que isso tem pra gente? Opções. Nós temos opções. E qual é o significado dessa porta estreita e dessa porta larga? O significado que nós temos aqui é porta estreita, vontade de Deus, porta larga, a nossa própria vontade. E aqui o Senhor Jesus, ele é tão bom que ele diz, olha, fazendo a minha vontade, o resultado final é esse. Fazendo a sua vontade, a tua vontade vai te conduzir a isso. Ele nos dá a opção e nos mostra o resultado final. O Senhor Jesus, ele é maravilhoso, né? Então, porta estreita, vontade de Deus, porta larga, nossa vontade. E só para a gente não perder a oportunidade, Provérbios 14, 12 vai dizer: há caminhos que ao homem lhe parece direito, mas no final são caminhos de morte, que muitas vezes a nossa própria vontade, ela nos conduz à destruição, à morte, né? E ao inferno. Mas a vontade de Deus não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muito embora, né, não seja tão simples e tão fácil servir ao Senhor, por causa da nossa natureza pecaminosa, caída e corrompida. No entanto, é possível com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós sermos fiéis a Deus, servirmos ao Senhor. Vamos lá, a partir do verso 15. Do verso 15 ao verso 23, nós vamos tratar do seguinte assunto: cuidado com os falsos profetas. Vamos lá, verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, verso 16, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. 18. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. 20. E assim pelos seus frutos os conhecereis. 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Verso 23, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos lá, meus irmãos, isso aqui é muito, 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 muito importante, muito sério. Bom, o Senhor Jesus, ele vem nos instruindo aqui para nós tomarmos cuidado, diz, acautelai-vos, quer dizer, tenha cautela, tenha cuidado. Com que, Senhor, que nós temos que tomar cuidado? Com os falsos profetas. Por quê? Porque eles parecem ovelhas, né? Aparência de ovelha, mas no seu interior, né? Interiormente, são lobos devoradores. Aí a pergunta: Senhor, como é que eu sei quem é o falso profeta? Aí o Senhor responde no verso 16: por seus frutos conhecereis. Por seus frutos conhecereis. E ele diz: porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Verso 17. Aí ele vai começar a explicar. Assim,
toda árvore boa produz fruto bom, e toda árvore mal produz fruto mal. 18. Não pode, ou seja, não existe possibilidade da árvore má produzir fruto bom, nem da árvore boa produzir fruto mal. 19. E toda árvore que não produz fruto algum, corta e lança-se no fogo. Verso 20. Mais uma vez ele diz: pelos seus frutos conhecereis. O que o Senhor Jesus está dizendo, irmãos? Ele está dizendo aqui que nós conhecemos os falsos profetas pelos frutos. Quem é falso profeta a gente vai conhecer pelo fruto. Por quê? Porque, meus irmãos, tem muitas pessoas que são um instrumento na mão de Deus. Escute, preste bem atenção no que eu estou falando, na linguagem que eu estou usando. Ela é um instrumento na mão de Deus. Ela tem os dons, sabe? E Deus muitas vezes usa essa pessoa na revelação, usa ela de forma extraordinária para curar, para libertar, entendeu? E aí, o que acontece? Por falta de conhecimento, muitas pessoas falam o quê? Nossa, que homem de Deus! Nossa, que mulher de Deus! Sabe? E passam a seguir essas pessoas. E passam a se aproximar dessas pessoas. Entende? E passam a se aproximar dessas pessoas. Porque, no entendimento dela, homem e mulher de Deus são pessoas que têm dons espirituais, que fazem operação divina, que são instrumentos de Deus para manifestar operação divina. Que são pessoas que expulsam demônios. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, olha, não, essas pessoas não estão próximas de mim, não. Tem pessoas que são assim e elas não estão próximas de mim, não. Não estão próximas de mim, não. Irmãos, sabe o que acontece? Principalmente no nosso meio, eu falo do meio que eu convivo, meio pentecostal. Muitos irmãos, eles desprezam a palavra. Eles desprezam as pessoas que não têm dons espirituais. Desprezam. Desprezam pessoas que não têm dons espirituais e posteriormente desprezam a palavra. Muitas vezes as pessoas não têm dons espirituais e é uma pessoa, sabe, uma pessoa que é uma pessoa que tem fruto. Uma pessoa que tem fruto, uma pessoa que trabalha no reino de Deus, que é sincera, entende? E por causa dos dons espirituais, a pessoa sabe, ela prefere se aconselhar, tomar conselho com essas pessoas que até têm dons espirituais, mas, sabe, elas são iníquas, elas praticam iniquidade. E o Senhor Jesus, ele está dizendo aqui que vai chegar o dia que ele vai falar para essas pessoas, sabe, que elas deixaram de temer o nome do Senhor, não tem temor algum, mas Deus usa elas assim mesmo. Vai chegar o dia que ele vai dizer, vai chegar o dia e eu vou falar para vocês assim. O Senhor Jesus diz aqui: eu nunca conheci vocês. Ou seja, essas pessoas, elas pensam que elas são íntimas de Deus por causa dos dons espirituais, por causa da operação divina. E o Senhor Jesus está dizendo aqui que vai chegar o dia que ele vai dizer: eu nunca conheci vocês. Não é que eu conheci vocês e vocês deixaram de temer o meu nome. Não é que vocês se perderam no meio do caminho, não. É, eu nunca conheci vocês. Ou seja, vocês nunca tiveram intimidade comigo. Vocês nunca foram próximos de mim. Vocês nunca temeram o meu nome. É isso que Jesus vai dizer para essas pessoas. Irmãos, eu aqui fico alerta. Meu irmão, tome cuidado com quem você julga ser homem e mulher de Deus. Porque a instrução está aqui para mim e para você. Nós conhecemos as pessoas pelo fruto. Nós não conhecemos pessoas pelos dons. São os frutos que a pessoa produz que vai glorificar a Deus. Por quê? Porque o fruto é aquilo que o homem produz que vai glorificar a Deus. E os dons é de Deus para o homem. Os dons é de Deus para o homem. Os frutos do homem, né, que o Espírito Santo, né, ajuda o homem,
e o homem vai glorificar a Deus produzindo frutos. Amém? Fique o alerta para você. Tome cuidado. Muitas vezes você está com a vida, sabe, atrasada, amarrada. Por quê? Porque você está ali, sabe, ali com uma pessoa ali, não lê a Bíblia, sabe, não lê a Bíblia, não ora, não busca entendimento de Deus e está ali congregando com uma pessoa que é um instrumento na mão de Deus. E você a pessoa não tem fruto algum, não tem nada que vai fazer, que ela faça, que vai glorificar a Deus. E a vida dela em si demonstra que ela não tem temor algum de Deus, sabe? Mas aqui eu quero, sabe, fazer um rápido comentário também. O que não quer dizer, irmãos, também, que muitas pessoas que têm dons espirituais não sejam de Deus. Não. Tem pessoas que têm dons espirituais, que têm os frutos, essas sim. Amém? Eu não estou aqui falando contra o dom de ninguém, contra o dom espiritual de ninguém. Amém? Fica aqui a minha palavra aqui, o meu esclarecimento. Amém? Não estou dizendo que as pessoas que têm dons espirituais não sejam de Deus. Não é isso. Eu estou falando que tem pessoas que têm dons espirituais, mas não têm fruto. Ok? Como é que eu sei, pastor, que a pessoa é um homem ou uma mulher de Deus? Dons espirituais e fruto. Você viu que essa pessoa é um instrumento na mão de Deus? Agora se aproxima, né? Se você congrega com essa pessoa, se aproxima para você saber a respeito dos frutos que ela produz. Amém? Vamos lá, do verso 24 ao verso 29, o Senhor Jesus ele vai falar a respeito da parábola da rocha e da areia. Em algumas outras Bíblias, e na Bíblia King James, eu vou usar ela aqui como referência, vai dizer a respeito do sábio e do insensato. Quem é o sábio? Quem é o insensato? O sábio é aquele que faz uso do conhecimento. Quem é o insensato, pastor? É aquele que tem o conhecimento e não faz uso dele. E não utiliza o conhecimento. O insensato é aquele que tem o conhecimento e não utiliza ele. Amém? E o Senhor Jesus vai dizer aqui, ó, verso 24: Pois todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, porém ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Verso 26. E aquele que escuta estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. 28 e 29. E aconteceu que, concluindo este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Então vamos lá? O sábio e o insensato. Aqui o Senhor Jesus está falando que o cenário de dificuldade, que o cenário de luta, de batalha, aflições, ele vem para todo mundo. Ele vem para todo mundo. A dificuldade, a luta, a batalha, ela vem para todo mundo. Por isso que ele usa esse cenário de caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos. Dificuldade. Dificuldade, aflições, angústias. Por isso ele usa esse cenário. Ele está falando, essa dificuldade, o cenário de dificuldade ruim, ele vem para todo mundo. E qual é a diferença entre uma pessoa e outra? A sabedoria e a insensatez. Quem somos nós? Somos sábios ou somos insensatos? Ele diz que o sábio escuta e pratica. O insensato, ele escuta e não pratica. No entanto, todos dois, eles têm conhecimento. A diferença é que um usa e o outro não usa. Sabe, o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Meus queridos, que no meio da dificuldade, nós precisamos fazer uso da palavra. No meio da dificuldade, nós precisamos nos aconselhar com a palavra. Sabe? O que a palavra diz? É por isso, irmãos, por isso que eu estou aqui, irmãos, todos os dias, ensinando, compartilhando, aprendendo da palavra. Por quê? Porque a dificuldade vem para todos. Sabe? A dificuldade vem para todos. A dificuldade vem para todos. E assim como você, eu também preciso saber o que a palavra vai me instruir.
Eu preciso saber, você precisa saber o que é que Jesus vai falar para mim e para você no momento que a dificuldade se apresentar sobre as nossas vidas. Nós precisamos saber, chega disso, de ficar, sabe, procurando conselho. Ah, o que que tu acha? Fulano, o que que tu acha? Fulano, o que que tu acha? Não, sabe, pergunta de todo mundo e da pessoa principal não pergunta que é de Jesus. Pergunta de todo mundo, se conselha com A, com B, com C. Ah, eu tive um sonho, eu tive não sei o quê. Meu irmão, procura na palavra. A graça, o Espírito, ele está disponível para mim e para você, meus queridos. Amém? Verso 28 e 29, quando Jesus concluiu seu discurso, toda a multidão ficou admirada. Por quê? Porque ele ensinava tendo autoridade. Que autoridade é essa? Atos 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, sabe, com o Espírito Santo. Essa autoridade vinha do Espírito de Deus. Quer dizer, no momento que ele falava, as pessoas sentiam um impacto, sabe, sentiam o Espírito Santo, as palavras impactantes. Por quê? Porque o Espírito Santo testificava, porque o Espírito Santo, sabe, ele concedia autoridade ao Senhor. Que assim seja nas nossas vidas, meus queridos. Que no momento da palavra que sair da nossa boca, que o Espírito Santo venha testificar, que o Espírito Santo venha nos entregar autoridade. Amém? E aqui nós finalizamos o capítulo 7. Irmãos, curtam, compartilham. Amém? Curtam, compartilham, se inscreva, sabe? Vamos buscar instrução na palavra, vamos pedir a opinião de Jesus na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Vamos orar nessa manhã. Pai, eu abençoo cada um, Senhor, que está aqui comigo, cada um que visualiza, cada um que se inscreve e vai se inscrever, Senhor. Pai, olha para as dificuldades do teu povo. Meu Deus, desperta, Senhor, os nossos corações, Senhor. O desejo pela tua presença, Senhor. O desejo pela tua palavra, Pai. Senhor, que nessa manhã, meu Deus, eu abençoo cada vida, Senhor. A pessoa que está ouvindo nessa manhã, ou à tarde, ou à noite. Senhor, mas desperta o teu povo, Senhor. Nos desperta, aviva a tua obra, Senhor. Aviva, meu Deus, o nosso ministério para a glória do teu nome. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E querendo Deus, amanhã nós estaremos estudando o capítulo 8. Amém? Deus abençoe a todos. Fique com Deus.